Shalom, homens de honra. 24 de maio. Ajuste as expectativas. Nosso devocional é esse aqui, ó. Conversas secretas com meu Pai Celestial, do Bispo J.B. Carvalho e sua esposa Dirce Carvalho. Vamos lá, para o versículo do dia. O oficial, cujo braço o rei se apoiava, respondeu o homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, isso poderia acontecer? Eliseu respondeu: você verá isso com seus próprios olhos, mas não comerá dele. Segundo Reis 7, verso 2. Vamos para a explicação desse versículo para nós hoje. Vamos lá. O oficial do rei ouviu a promessa de Deus sobre provisão e respondeu, com incredulidade, não acreditando, no que estava dizendo que nem o Senhor abrisse as janelas do céu, aquilo aconteceria. Então aqui ele colocou uma dúvida naquele momento. Hoje, o que quer dizer para nós esse versículo? Muitas vezes Deus quer fazer algo novo na minha vida e na sua. Mas nossas expectativas são limitadas pelo medo, pela lógica humana e pelas circunstâncias que estão ao nosso redor. Às vezes eu e você também desacredita. Fica nessa dúvida aqui, que nem falou o versículo. O problema não é o poder de Deus, mas a dificuldade de acreditar que Ele ainda pode transformar cenários impossíveis. Eu hoje e você temos que aprender isso. Não duvidar mais da palavra de Deus. Amém? Parar de olhar apenas para a crise e começar a confiar no que Deus falou. Eu e você hoje temos que parar de olhar só para as crises, para as dificuldades que nós temos no dia a dia. Temos que confiar nele. Porque ele já falou para nós enfrentarmos, sermos fortes e corajosos. E às vezes nós não estamos sendo nem fortes, nem corajosos para enfrentar os desafios. Quem vive preso à incredulidade pode até ver o milagre acontecer, mas não consegue desfrutar dele plenamente. É o que aconteceu no versículo. Ele fala assim no final do versículo. Eliseu respondeu ao oficial: você verá isso com seus próprios olhos, mas não comerá dele. Comerá dele o que quer, não desfrutar dele. Amém? Então é isso. Vamos parar de ser incrédulo, eu e você hoje, de duvidar de Deus, porque o que ele falou ele vai cumprir. Porque é um decreto. E quando é um decreto, ele vai fazer. Amém? Vamos aprender isso hoje. Não duvidar mais de Deus. Não vamos ter mais medo das coisas, dos nossos desafios. Eu e você temos que aprender isso hoje. E vamos colocar na mão dele. Porque ele falou, ele vai cumprir. Ou mais cedo ou mais tarde, mas ele vai cumprir. Amém? Então é isso. Por quê? Porque senão nós não vamos desfrutar do milagre que vai acontecer em nossas vidas. O milagre até vai acontecer conosco duvidando, mas a gente não vai desfrutar. A gente não vai comer o milagre que Deus tem para nós. Por quê? Porque nós estamos duvidando dele. Vamos parar com essa dúvida. Se Deus falou, ele vai cumprir. Vamos andar mais em fé. Amém? Vamos para a mensagem do nosso devocional central agora. Então, dia 24 de maio, ajuste as suas expectativas, é o título. Em tempos de cerco e caos, como que Samaria enfrentou no relato de 2 Reis 7, somos chamados para ajustar as nossas expectativas. A fome devastava a cidade, a inflação era insuportável e o desespero levou o povo a atos de loucura. Ainda assim, em meio a esse cenário, a palavra profética de Eliseu trouxe a promessa de uma mudança radical na cidade.
haverá uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Segundo Reis 7, verso 18. Mesmo que tudo à nossa volta pareça desabar, a palavra de Deus é firme e transforma realidades. No entanto, assim como o oficial que duvidou de Eliseu, muitos não conseguem ajustar as suas expectativas ao mover profético. Esse homem viu a promessa se cumprir, mas não pôde desfrutar dela. A lição é clara. Ajustar as nossas expectativas significa alinhar o nosso coração com a palavra de Deus, acreditando que Ele tem o poder de mudar qualquer situação. Como Stephen Hawking, que, ao enfrentar uma doença degenerativa, afirmou ter reduzido as suas expectativas a zero, encontrando felicidade no simples, livrando-nos do peso de desejos inacessíveis e aprendendo a viver com gratidão. Aprenda a valorizar o básico e extrair alegria de situações simples. A felicidade não está em possuir muitos, mas em saber apreciar o que já temos. Ajuste as suas expectativas e permita que Deus opere o sobrenatural, mesmo em tempos de adversidades. Eu e você hoje temos que aprender a agradecer mais a Deus pelo que nós já temos. Vamos olhar para o nosso retrovisor? Tem gente pior que nós aí fora. E às vezes essa pessoa que está pior que nós está agradecendo. E nós, com tudo que nós temos, melhores que essa pessoa, nós não estamos agradecendo eu e você. Nós estamos sendo ingratos com Deus por tudo que nós temos. Às vezes a gente reclama, murmura, e essa pessoa que tem menos, ela nem está murmurando. Ela só está agradecendo. E nós, contudo, não estamos agradecendo. Vamos parar de duvidar de Deus, das promessas que Ele tem para nós. Às vezes você recebeu algum ato profético, algum evento que você foi, ou na sua própria igreja. A pessoa nem te conhece, nem sabe da sua vida, e às vezes ela falou algo que entrou no seu coração. E você fala, nossa, como que essa pessoa falou isso para mim e é verdade o que está acontecendo comigo? É uma profecia que ela fez em você. E às vezes você quer essa profecia rápido, mas está na mão de Deus. Temos que acreditar na profecia que você teve, dessa pessoa que falou para você, ela nem conhece a sua vida. Às vezes você nem conhece essa pessoa também. E ela falou algo que entrou no seu coração e você começa a duvidar do que ela falou para você. É o que aconteceu com o oficial aqui. Ele duvidou de Eliseu, mas Eliseu falou, você verá com seus próprios olhos, mas não comerás. Ele viu com os próprios olhos dele, mas ele não teve o desfrute daquilo que ele estava vendo. Por quê? Porque ele duvidou da profecia que Eliseu estava fazendo. Eu e você hoje temos que aprender a isso. Profecia que nós tivemos, temos que acreditar, crer. Porque essa promessa veio de quem? Veio do Senhor. Essa pessoa que falou para você só foi o receptor para falar isso para você. Então temos que acreditar. Mais cedo ou mais tarde vai vir. Só que a gente quer para amanhã as coisas, né? Ou para agora. E o mover de Deus não é isso. Não é para agora. É no momento dele, no tempo dele. Não no nosso. Porque ele nos conhece por inteiro. E sabe a hora que a gente vai receber a profecia e os bens dele para a nossa vida. Ele não vai colocar algo antecipado para nós se nós não estamos preparados. Porque ele está nos preparando.
Ele sabe a hora que nós estamos preparados para receber. Ele não vai colocar antes do momento. Amém? Então é isso. Por gentileza, vocês que estão na live, muito obrigado. Quero que vocês compartilhem com o maior número de pessoas essa live, que essa live vai chegar para alguém que está precisando. Por gentileza, agora, quero que vocês fechem os olhos para que nós façamos a oração do nosso devocional. Senhor, ajude-me a ajustar as nossas expectativas conforme a sua palavra. Que possamos acreditar nas suas promessas e viver com gratidão por tudo o que já recebemos. Que a nossa fé permaneça firme, mesmo em meio ao caos, crendo que o seu povo transforma qualquer realidade. Amém. Pode abrir os olhos. Então vamos acreditar mais nas promessas. Vamos agradecer mais a Deus por tudo que nós já temos e conquistamos. Vamos ser firmes na fé, em meio ao caos, em meio aos desafios do nosso dia a dia. Porque é só assim o poder transformador vai vir para nós, que Deus tem para nós, para mim e para você. Amém? Nosso devocional hoje fala para nós lermos Êxodo 16, verso 13 a 18. Êxodo 16, verso 13 a 18, diz assim: À tarde, subiram codornizes e cobriram o arraial. Pela manhã, jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando se evaporou o orvalho que caíra, na superfície do deserto restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como uma geada sobre a terra. Vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: O que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés: Isto é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. Eis que o Senhor vos ordenou: colei disso cada um segundo o que pode comer, um gomer por cabeça, segundo o número de vossas pessoas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Assim fizeram os filhos de Israel, e colheram, uns mais, outros menos. Porém, medindo com o gomer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava o que colhera pouco, pois colheram cada um quanto poderia comer. Amém? Então, o que ele quer dizer aqui para nós nesse versículo? De Êxodo 16, verso 13 a 18. O povo esperava grandes soluções do jeito deles, mas Deus enviou o maná diariamente. Não deixou ninguém passar fome. Na medida certa para cada um. Você viu que uns pegaram mais, outros menos, o maná. O gomer que fala aqui na minha Bíblia é o maná. Na medida de cada um. Deus estava ensinando que nem sempre Ele trabalha conforme a nossa expectativa, mas conforme a nossa necessidade. Amém? Então Ele não vai dar muito para nós se nós estamos precisando só daquele pouco agora. Então Ele vai dar aquele pouco, depois Ele vai dar mais. Ele não vai dar muito para nós. Amém? Como fez o maná. Hoje, o que eu e você temos que aprender? Muitas vezes queremos respostas rápidas, abundância imediata ou algo do nosso jeito. Mas Deus continua dizendo: confie no meu cuidado diário. Olha lá, Ele está cuidando de nós diariamente. O que eu falei na mensagem? Vamos confiar mais nele, vamos agradecer mais a Ele. Não vamos ficar com dúvida, que nem o oficial teve com Eliseu, estava duvidando. Vamos parar com essa dúvida. E eu e você tem. Amém? Porque Ele vai dar para nós diariamente o alimento que nós estamos precisando. Deus está cuidando de nós. Só que às vezes a gente quer as coisas rápido, e não é assim.
É no tempo dele e na hora dele, não é na minha hora. É na hora dele. Quem pegava demais não tinha sobra lá. Quem pegava muito não tinha sobra, o maná que caía do céu. E quem pegava pouco não passava fome. Olha lá. É simples. Isso mostra que Deus sustenta cada pessoa na medida certa. Se aquela pessoa está passando necessidade, ele vai dar bastante. Se aquela pessoa não está passando tanta necessidade, ele vai dar o que está precisando. É simples. Então ele vai dar na medida certa para cada um de nós. Porque é Deus que está enviando. Deus estava mandando maná para aquele pessoal. Estava caindo do céu, à vontade. Amém? Então temos que aprender isso. E no tema, né, que ajuste as suas expectativas, significa entender o que nesse tema, desse versículo? Deus não falha, apenas age diferente do que imaginamos. Ele vai agir de uma forma comigo, vai agir de uma forma diferente com você e assim por diante. Cada pessoa ele vai agir conforme a necessidade, e vai ser diferente uma pessoa da outra. A necessidade. Não vai ser a mesma necessidade para todos. Então, cada um tem uma necessidade, ele vai dando conforme a necessidade de cada um. O sustento de Deus é diário, constante e suficiente. Olha lá, ele não vai dar nem muito nem pouco, ele vai dar na medida certa. Precisamos confiar na provisão de Deus do que nas nossas próprias expectativas. Temos que ter mais fé nele, agradecer mais ele do que nós já temos. Eu e você, nós somos incrédulos ainda. Nós não agradecemos o suficiente do que nós temos já. Nossa casa, nosso carro, nossa família, nossas roupas, nossa saúde. Às vezes eu e você ainda não acredita. A gente quer mais. Nós somos incrédulos ainda, eu e você. Porque a gente não agradece o suficiente que nós temos ainda. Amém? Vamos aprender agora a deixar a incredulidade de lado. Não duvidar das palavras de Deus. É só ler a Bíblia. A Bíblia fala tudo. A Bíblia é o livro da vida. O que está lá está acontecendo hoje, pessoal. A Bíblia foi escrita por baixo 4.000 anos atrás. E o que acontece nela está acontecendo hoje nos dias atuais. Você pode crer nisso. Há 4.000 anos atrás está acontecendo as coisas ainda hoje, em 2026. Amém? Então vamos aprender com ela. Ela é nosso livro. Ela é nosso ensinamento. Não estou falando de religião. Porque a Bíblia é todas iguais. Não muda. Amém? O que eu estou falando aqui é bíblico. Não é eu que estou inventando. Amém? Às vezes esperamos luxo, mas Deus quer nos ensinar dependência. Eu quero luxo, você também quer. Só que como ele vai colocar nós no luxo se nós não estamos preparados para enfrentar o luxo? É isso que nós temos que entender, eu e você, hoje. Ele está nos preparando para que o luxo chegue para nós e nós enfrentarmos o luxo. Esperamos rapidez, mas Deus quer gerar maturidade lá. Como que nós vamos chegar no luxo sem maturidade? Nós vamos perder o luxo se nós não tivermos maturidade. É isso que Deus está falando aqui. E às vezes eu e você quer rapidez, mas Ele não vai dar rapidez para nós. Porque esse processo é nosso, meu e seu. É tudo com calma para Deus, paciência e obediência. O maná mostra que Deus sempre dará o necessário para continuar a caminhada. Olha lá. O pessoal naquele momento achava que não ia ter alimento nenhum, estava passando fome. A cidade estava em caos.
Os impostos estavam altos. Mas Deus cumpriu a promessa. Mandou maná, alimento para o povo. E naquele momento eles se saciaram com o maná que caía do céu. Porque ele viu a necessidade do povo. Ele não ia desamparar aquele povo. Porque aquele povo era filho dele também. Como que um pai vai desamparar um filho? Não existe. Vocês que são pai e mãe sabem. Vocês nunca vão desamparar um filho. E Deus também nunca vai nos desamparar. Porque nós somos filhos dele. Fomos criados por ele. Estamos sendo transformados por ele. Ele que está dando estratégia para nós dia a dia, para enfrentar. Eu sei que não é fácil, é um dia após o outro. Mas se não tiver Deus no centro, seja ele no nosso casamento, no nosso dia a dia, a gente não consegue romper um dia. Só Deus para nos aliviar. Às vezes eu chego estressado, ou você chega estressado na sua casa, a gente não entende por quê. É só a gente conversar com ele no momento, para dar calma para nós podermos até desabafar com a nossa esposa com calmaria, não com agressividade. Porque nossa esposa não sabe o que acontece lá, onde nós estamos trabalhando. E ela também não precisa escutar no popular asneira nossa, o que acontece no nosso trabalho. Mas se a gente falar com calma, sabedoria com a esposa, ela pode até dar ela pode até clarear a nossa visão lá dentro, onde nós estamos. Ó, você pode agir assim, assim, assado. Às vezes você pode procurar uma pessoa lá dentro que pode te ajudar. Ela pode até dar essas estratégias para nós. Com calma. Então vamos crer mais em Deus, vamos ser gratos. Não vamos duvidar mais da palavra de Deus. Ele vai dar as porções certas para nós avançarmos. Ele não vai dar nem mais nem menos, ele vai dar a quantidade certa. Amém? Então é isso. E a frase final do nosso devocional, hoje, dia 24 de maio, é essa. Entenda que profetizar é mais do que prever o futuro. É causá-lo. Olha lá, quem profetiza na sua vida, você tem que agarrar isso, acreditar. Que nem eu falei, a pessoa não sabe da sua vida, mas ela, a partir do momento que ela profetizou, que ela falou algo que entrou no seu coração, ela nem te conhece, mas já mexeu com você, fala, nossa, a pessoa lá falou mesmo, é verdade o que está acontecendo comigo. Você tem que acatar isso aí, porque é Deus que enviou ela falar isso para você. É o Senhor, é o Espírito Santo. Ela só está sendo um canal na sua vida. E a gente tem que crer nisso, no que essa pessoa falou. É o que fala aqui, ó. Entenda que profetizar é mais do que prever o futuro, ó lá. É causá-lo. Vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde vai acontecer o que essa pessoa falou para você. Então vamos crer mais. Amém? Eu sei, eu tive profecias nesse ano passado, várias profecias, num curso que eu fui. 4 ou 5 profecias de uma vez no curso lá. Uma semana. E eu nem conheço essas pessoas. Você também acredita que já teve isso? Na sua igreja ou algum lugar que você esteve. Como eu estive. Vamos acreditar nessas profecias. Porque essa profecia vem do céu, vem do Senhor. Vem do Espírito Santo. E essa pessoa só foi um canal para fluir. Na minha e na sua vida. Vamos acreditar que vai acontecer. Amém? Então é isso. Quero que você tenha um dia abençoado e produtivo hoje, nesse domingo chuvoso. Quero que Deus revista você com a armadura que Ele nos deu, da cabeça às plantas dos pés, você e sua família, como fala em Efésios. E quero que Ele blinde você e sua família também com o sangue dEle, para que nenhum mal possa entrar em você, onde você estiver, em suas casas e em seus familiares. Amém? Fui.